em programa de pós-graduação em psicologia. Vossa Excelência tem a palavra. Se quiser usar esse microfone, né? Bom dia a todos e a todas. Agradecer, né, pelo convite, por poder participar dessa atividade. Eu acho que essa questão ela é extremamente relevante, né? Porque eu acho que é importante a gente ter uma noção, antes de eu começar a falar, eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Eu acho que é importante a gente ter a noção de que o trabalho ele se transforma permanentemente. As novas tecnologias que estão disponíveis hoje, elas, principalmente nessa área, na área bancária, na área financeira, elas certamente são instrumentos, ou colocado de uma outra forma, né? Esse setor é um setor onde as tecnologias entraram da forma mais forte, né? Puderam entrar da forma mais forte, no sentido de, digamos assim, do bem e do mal, né? Nenhum de nós hoje, eu acho que abriria a mão de ter algumas dessas tecnologias, né? Eu sou uma pessoa antiga, né? Eu venho do tempo que evidentemente não existia internet, não tinha nada disso, né? Mas é como se a gente fosse discutir o trabalho do século XIX, ou o trabalho da metade do século XX, e ter ele como uma referência fixa. E não funciona assim. Não se passa dessa maneira. O trabalho está em permanente transformação. Então, nesse tipo de discussão, eu acho que é importante a gente pensar que trabalho a gente quer com essa tecnologia que está aí. A tecnologia, ela veio para ficar, né? Porque, sabe, é como se em 1920 a gente fosse discutir, sabe, o início do uso da telefonia, sabe, do telefone, ou, enfim, qualquer outra tecnologia dessas que apareceram por aí, sabe, que o pessoal dizia quando aparecesse a televisão ia desaparecer o rádio não desapareceu, enfim. Eu acho que é importante a gente ter essa noção, porque o que precisa se construir são novas formas de trabalhar e de lidar com essa tecnologia que não sejam danosas para a saúde. Essa discussão que tem que ser feita, porque o trabalho vai continuar se transformando, né? Eu acho que o trabalho bancário é uma das atividades que mais se transformou, né? Nos últimos 20, 30 anos, assim, o tamanho da categoria diminuiu, né? Isso é a coisa mais evidente, né? E eu acho que não dá para ter uma postura nostálgica. A minha questão é essa. Não que não se deva ter uma postura crítica, mas não uma postura nostálgica, porque senão fica se imaginando que o mundo vai andar para trás e ele não anda para trás. E a gente simplesmente perde tempo. Então tem que se ver novas formas. Vou dar um exemplo concreto. Na França, recentemente foi aprovada uma legislação que limita o uso do telefone celular pelo trabalhador fora do horário de serviço. Tá? É uma coisa que foi criada recentemente, está em processo de implantação, está em processo de discussão, não sabe muito bem como é que isso vai funcionar, etc, etc, etc. Né? Mas é esse tipo de discussão que a gente precisa fazer. Claro, precisa se ver o que é a realidade, qual é a situação de sofrimento hoje no trabalho bancário, mas, ao mesmo tempo, pensar no futuro. O que precisa é se colocar limites, né? Se colocar regras novas para novas formas de trabalhar e novos instrumentos de trabalho. Essa é uma discussão, eu acho que eu gostaria de colocar isso no início. Eu trabalho na Faculdade de Medicina da URGS, trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para quem não conhece, é um hospital enorme, tem 6 mil trabalhadores, e eu abri ali em 1988, né, em 11 de julho de 88, um serviço, um ambulatório de doenças do trabalho. Ele tem quase 30 anos. E a gente assistiu, nesses 30 anos, o trabalho se transformar pelos relatos dos trabalhadores, pelos relatos dos nossos pacientes. O que a gente atendia lá em 1988, que eram basicamente patologias osteomusculares e tal, elas continuam existindo, né, as LERDORT, né, mas a gente foi invadido nos últimos 5 anos por queixas de saúde mental. Mas as pessoas não vão à consulta por causa da saúde mental. Ninguém praticamente vai à consulta, com raríssimas exceções. Dá para contar nos dedos das duas mãos pessoas que foram consultar, que foram ao serviço, que atende 70 pessoas por semana. A gente tem uma residência em medicina do trabalho, a gente tem uma disciplina de graduação na medicina no 8º semestre, os alunos passam ali também. As pessoas não vão por queixa de saúde mental. O camarada vai porque ele tem uma dor no ombro. E quando a gente pergunta para ele
como é que está a situação dele no trabalho, como é que está a relação dele com o trabalho. Muito frequentemente hoje, né, isso acontece 2, 3, 4 vezes por semana, a pessoa simplesmente se bota a chorar na nossa frente. Tem um cara de 42 anos que se bota a chorar na nossa frente, o cara fica 1 hora chorando, os residentes, que em geral são os que atendem, a gente dá supervisão, eles ficam muito atrapalhados, porque eles não sabem muito bem como lidar com aquele tipo de situação, porque as pessoas vêm de longos processos de solidão, né, esses modelos de gestão, eles provocam, né, processos longos de solidão, e às vezes aquele momento é o único momento onde alguém lhe faz essa pergunta. Porque as pessoas foram colocadas em isolamento e competição umas com as outras. Essa é a característica desses modelos. Mas, enfim, eu vou avançar aqui. Tá? Então, outro preâmbulo também, assim, eu não sou um médico normal, né? Porque depois da medicina eu fiz sociologia, né? Sociologia do trabalho. Então, eu acabei incorporando, né, esses conhecimentos todos. Foi uma coisa meio obrigatória. Na verdade, para mim, foi natural, né? Eu não conseguia fazer de outra forma, né? Aí, eu vou ficar nesse cantinho aí, né? Talvez seja mais cômodo, né? Deixa eu levar o meu relógio para não me perder muito aqui. Eu pensei em ficar de pé, mas eu achei que eu ia ficar na frente do material. Então, fazer uma brincadeira aqui, pessoal. Vamos começar com uma questão valendo um livro. Eu tenho um livro aqui que eu vou mostrar para você depois, que foi produzido pelo Ministério da Saúde, né? Isso aqui é uma brincadeira, não sei se é uma brincadeira muito um pouco séria para uma casa como essa, mas por que as pessoas vão para o trabalho? Para ganharem muito dinheiro e enriquecerem, porque não tem nada melhor para fazer, para não ficar em casa aturando a mulher ou o marido. Pode ser essa é forte, hein? Porque o Temer mandou, né? Ou nenhuma das respostas acima. O que vocês acham? Aquela C ali é forte, né? Mas essa não vale a resposta. Tá? O que vocês acham? Não, opa. Ele não fez aqui. É que era para ficar em negrito aqui. Evidentemente é a E, né? Quer dizer, as pessoas vão para o trabalho muito mais do que o salário. Essa que é a questão, né? É claro que o salário é necessário, né? Ainda mais assim, hoje, muita gente tem que pagar escola privada, tem que pagar saúde privada, etc, etc. As pessoas precisam do salário. E o salário deve ser realmente digno, porque senão estão dizendo que o meu trabalho não vale nada, né? Mas, na verdade, as pessoas vão para o trabalho, e se a gente não entende esses outros motivos todos, que são mais importantes do que o salário, a gente não consegue entender como é que vai se dar essa relação com o sofrimento. Então, não se vai para o trabalho da mesma maneira como se vai para o bar da esquina ou para o supermercado, né? Quando eu vim para cá, eu comecei a pensar assim, como é que eu vou fazer, né? A professora Ana, que a gente trabalha junto há muitos anos, é amigo e tal, ela me falou dessa atividade. Eu comecei, como é que eu vou falar para pessoas na Câmara, alguma coisa que eu falo há muitos anos, entende? Então, eu comecei a fazer um processo de mobilização subjetiva, de repensar o meu conhecimento, e eu comecei a trabalhar naquele momento, para conseguir chegar aqui e tentar, digamos assim, passar um pouco dessa história toda de estudo e de pesquisa que a gente tem feito nos últimos anos. Entendeu? Isso é o meu trabalho. Eu sou professor, esse é o meu trabalho. Então, cada um de nós, quando o camarada sai de casa para ir no banco, o cara começou a pensar na noite anterior, o cara sonhou. A minha acontece, assim, eu tenho um problema para resolver e eu sonho com a resposta. Não sei se aconteceu com vocês. Eu acordo no meio da madrugada para fazer xixi, né, e me vem uma resposta e eu durmo de novo, sabe como é? E aí então a gente está sempre trabalhando, na verdade. Não tem essa possibilidade, assim, principalmente quando o trabalho nos engaja, quando o trabalho nos pede a nossa inteligência, nos pede a nossa participação. Tá? Quando a gente vai para o supermercado, a gente vai, né, sem saber, inclusive, que as pessoas que estão ali estão trabalhando, né, ou para o bar da esquina. Para que serve o trabalho? Eu vou retomar aqui, né, vou trazer aqui conhecimentos da psicodinâmica do trabalho, que a professora Ana é uma referência, uma das referências aqui no Brasil. Eu fiz uma parte da minha formação, eu fiz meu doutorado na França, fiz saúde pública na França, e eu fiz uma parte da minha formação junto ao professor Christophe Tejoux, que é uma referência também, e a gente tem pesquisa há muitos anos já nessa área, né? Então, o
o trabalho ele serve para a construção da identidade. Ele serve, né, a identidade é a âncora, né, da gente. Quer dizer, a identidade é o que a gente é. Né, o camarada é bancário. Então, quando o cara encontra outra pessoa e diz, olha, fulano, meu amigo aqui, é bancário. E aí outro cara vai dizer, bancário do Banco do Brasil, por exemplo, o bancário do Banco do Brasil, tem uma referência, etc, etc, etc. Então, isso aí é o olhar do outro que vai dizer quem nós somos. Não é nós mesmos. Né? Não é o espelho que vai dizer quem nós somos e não é a mãe da gente também. A mãe da gente faz um reconhecimento amoroso. É outro tipo de reconhecimento. Né? Aqui o reconhecimento precisa ser de quem sabe o que é o trabalho, de quem sabe o que é o trabalho que a gente faz. E esse reconhecimento é fundamental para a gente manter a saúde mental. Sem ele, não se consegue a gente manter a saúde mental. Tá? O trabalho não é algo contingente ou acessório. Todo ser humano procura, através do trabalho, uma ocasião de testar a si mesmo para tornar-se o que é, para realizar-se. Uma referência humana sempre presente. Eu vou passando adiante nessas partes aqui que são mais... E o trabalho não é neutro. Né? Ou bem é a ocasião de se realizar, ou bem é a ocasião de se destruir. Né? Claro que essas frases são muito radicalizadas, digamos assim. A gente tem, né, no meio aqui, a gente tem nuances, mas o trabalho não é neutro. Não é aquela frase anterior, não é como a gente ir no supermercado, é uma outra coisa. O trabalho se ele nos der espaço para a gente existir, para a gente contribuir, para a gente colocar nossa inteligência, ele vai nos ajudar, a gente vai sair do trabalho melhor do que entrou. A gente transforma o trabalho e o trabalho nos transforma. Né? Então, ele nunca é neutro. Essa referência é bem importante. Né? Não é uma questão de fatalidade, é uma questão de tipo de organização do trabalho. Tudo é decidido, então, na prescrição, na repartição de tarefas, no sistema de supervisão, de controle, de comando, de hierarquia, enfim, de gerência. Então, é na gerência que essas coisas se resolvem. As questões de saúde mental, elas são fundamentalmente relacionadas à gerência, com exceção das intoxicações, né, em que no Brasil ainda a gente vive um pouco, final do século XIX, nessa área, a gente tem intoxicação por mercúrio, a gente tem intoxicação por chumbo. Lá no ambulatório no nosso serviço, a gente deve ter uns 30 trabalhadores intoxicados por chumbo, que é uma coisa que desapareceu na Europa em 1912. Né? A gente continua tendo intoxicação por chumbo com repercussões psíquicas, né? Repercussões psiquiátricas, etc., etc., de fábricas de bateria de fundo de quintal, aquela coisa. Tá? Então, o trabalho é a ocasião de fazer revelar a si mesmo sensibilidades que não estavam ali antes do trabalho. Trabalhar não é apenas produzir, é transformar a si mesmo. Essa referência é fundamental. Né? Eu sou um cara que estou formado há 40 anos. No final do ano teve uma festa de formatura da minha turma, assim, e quando eu ia sair de casa, comecei a pensar, tem gente ali que eu não vejo desde 1975, as pessoas vão achar que eu sou o cara de 1975, né? E eu não sou mais o cara de 1975. Claro que eu tenho opção de coisa daquela época, né? Eu conservo e tal, mas eu sou outra pessoa, quer dizer, esses anos todos me transformaram, e cada um de nós, cada bancário, cada pessoa que vai trabalhar no banco, depois de 1 ano, 2, 10, 20, 30, o cara é outra pessoa. Né? Se o trabalho lhe dá essa grande oportunidade de se construir bem, de se construir a sua saúde mental, né? de se transformar para melhor, né? De se tornar mais digno, né? De sair melhor do que entrou, o trabalho deve fazer isso. Né? Eu vou conseguir manter a minha saúde mental, porque o trabalho é sempre uma atividade onde a gente intervém, mas o trabalho nos transforma também. Essas são referências teóricas, mas eu acho que são referências importantes para a gente pensar, porque os novos modelos de gestão que foram introduzidos aí a partir da final da década de 80 vão bater exatamente nessas questões. O velho taylorismo, o fordismo, o toyotismo, ele não se metia nisso. Esses novos modelos de gestão, não. Aqui a gente está num outro departamento, a ponto das pessoas irem se colocarem numa situação de embretamento, né? Não sei se é uma palavra que se usa aqui, né? Mas de beco sem saída, né? A ponto de acharem que a única saída é o suicídio. As pessoas que se suicidam, elas não querem se matar, elas querem se livrar do sofrimento. São duas coisas diferentes. Né? Então, esses novos modelos de gestão, suicídios realizados no local de trabalho, antes da década de 90, não existia. Simplesmente não existia. Não existia. Tá? Isso é um produto dessas novas formas de gerenciar o trabalho. Né? Não foi o DNA das pessoas, não foi um raio cósmico que caiu, que transformou os seres humanos, e eles começaram agora a se suicidar no próprio local do trabalho. Né? Isso não foi disso. Né? A gente conhece bem essa história, ela já está bem estudada.
O que as pessoas esperam, acima de tudo, é uma retribuição moral. É a dimensão moral e simbólica que conta, que toma forma do reconhecimento. Claro que isso aí é um conhecimento, eu estou passando esse conhecimento de uma forma muito rápida, né, pessoal? Tem uma discussão toda, né, e assim, vocês, né, aqui a UNB é uma fonte desse conhecimento, vocês vão poder continuar fazendo essa discussão depois com a professora Ana e os seus alunos, né? Então, o reconhecimento é fundamental. Alguém dizer que o meu trabalho tem qualidade, não quantidade. Qualidade é fundamental, é indispensável para que eu consiga manter a minha saúde mental. Se o trabalho tem essa característica, vai funcionar. Se ele não tiver essa característica, ele vai começar a me solapar, né? O que importa é que se reconheça, então, a qualidade do trabalho, a qualidade da contribuição. As pessoas trabalham por esse reconhecimento. É o elogio, né, sabe assim, é o colega que é tão hábil quanto eu, ou o chefe que sabe que é competente, que vai dizer que eu fiz bem o trabalho. O sentimento que a gente tem quando sai do trabalho com esse tipo de reconhecimento, de elogio, estou pegando elogio que é a coisa mais simples, entende? Mais visível, né? É tudo, né? As pessoas trabalham por isso, né? As pessoas trabalham também pelo salário, mas elas trabalham muito mais por isso. A partir do momento que tu tem um salário, que o salário é digno, é razoável, entende? Assim, o que conta mesmo para manter a saúde mental é o resto todo. O resto todo é a vida, né? O resto todo é o dia a dia, né? Após o trabalho pelo reconhecimento do outro, eu adquiro um status melhor do que o que eu tinha antes. Nas situações de violência psicológica, para usar um termo mais genérico que assédio moral, né? Porque assédio moral, em geral, é alguma coisa que tem que ser configurada juridicamente. Aqui eu estou usando uma expressão mais genérica, que é a violência, porque o que mais se encontra no mundo do trabalho hoje não é nem o assédio moral configurado juridicamente, é o insulto, é o desrespeito. Isso é o que mais se encontra, é a banalização do desrespeito. As pessoas acham, a coisa foi andando assim, é um passinho depois do outro, mas depois de tantos passinhos, a gente chegou num ponto onde, às vezes a gente pergunta para os pacientes assim, como é que está a situação no trabalho, e a pessoa diz, não, lá está bem, né? Aí a gente pega um instrumento, que é um instrumento para avaliar a violência psicológica no trabalho, que se chama questionário de atos negativos, que é um instrumento feito na Noruega, e tu aplica aquele instrumento e a pessoa marca uma porção de coisas de violência psicológica no trabalho que simplesmente ela não valoriza. Então, quando a gente vai perguntar de novo, olha aqui, tu marcou tudo isso aqui, ela diz, não, mas isso é assim o tempo todo. O chefe passa o tempo nos tratando as pontapés, entende? Assim, a banalização do desrespeito, isso eu não estou falando especificamente da área bancária, né? A banalização do desrespeito, ela foi a um ponto que os velhos modelos de gestão eles não tinham. Tá? Então, muitas vezes as pessoas nem percebem mais, né, que esse tipo de coisa acontece. Então, nas situações de violência psicológica no trabalho, ocorre uma atividade de sabotagem da subjetividade, onde o trabalho cada dia degrada um pouco mais. Longe de se descobrir e de se revelar a si mesmo, acontece um tipo de negação, de erosão progressiva da personalidade. Os responsáveis por organizar o trabalho desconhecem completamente para que serve o trabalho. Tá? Essa é a questão. Essa frase pode ser um pouco forte, né? Mas, assim, nas escolas de administração, não se ensina essa discussão, não se faz essa discussão. As escolas de administração, não estou falando mal das pessoas que fizeram administração, né? Mas simplesmente a discussão é voltada para a questão da rentabilidade, da competitividade. As empresas precisam ser competitivas, evidentemente, né? Elas vão desaparecer no mercado e vão desaparecer os seus empregos junto, né? Mas essa discussão do custo humano que tem, é uma discussão que simplesmente as pessoas não têm instrumentos para isso, porque elas não, de uma maneira geral, com raras exceções, elas não foram formadas para isso. Então, esse tipo de questão precisa ser colocada, porque todos esses modelos têm um custo, né? Então, assim, esse custo precisa ser incorporado, né? A compreensão dele. Essa é outra referência fundamental. Avaliações individualizadas e apenas quantificadas não medem o trabalho em si, mas apenas os resultados do trabalho. O que é o trabalho? Pegar o trabalho o nosso lá, assim. A gente recebe um paciente, fica lá, sei lá, 30 minutos, né, e aí o cara sai pela porta do ambulatório, né? Trabalho não é quantas pessoas saíram pela porta do ambulatório. Trabalho é o que eu faço desde o momento que ele entra até que ele sai pela porta da rua. Então, o trabalho bancário não é quantos seguros eu vendi no final do ano, não. Ele é o tempo que eu levei. Eu posso levar 2 minutos para vender o seguro, ou eu posso precisar 1 semana para vender o seguro.
né, para a mesma pessoa, entende? Convencer do cara, etc, etc, etc. Então, o que precisa ser julgado, o que é importante para a minha saúde mental, não é quantos seguros eu vendi, não, é o reconhecimento do esforço que eu fiz, da habilidade que eu tive, da qualidade do que eu fiz para conseguir fazer aquele tipo de tarefa. Isso o velho Taylorismo, o velho Fordismo, ele fazia. Né? E esses novos modelos de gestão agora, eles parecem que, de repente, esqueceram. Mas esqueceram de alguma coisa que é fundamental, né, para todos os seres humanos. Vamos adiante. Isso aqui eu vou passar bem rapidinho. Isso aqui é uma história de um autor, de um professor aqui de Campinas, eu acho que é. Depois eu vou mostrar o nome dele, assim, o Ladislau Dolbor. É um cara muito interessante, que ele pega um estudo sobre o mito do bônus. Né? Eles fazem uma revisão de literatura e eles mostram, né? Eu vou passar... Isso aqui é uma história um pouco comprida para contar aqui, né? Mas, resumindo, promover o estímulo da recompensa para o resultado para fazer as pessoas trabalharem mais, aumenta o estímulo financeiro, mas reduz progressivamente a motivação intrínseca pelo trabalho bem feito, pelo prazer da competência. As pessoas, em vez de perseguirem o trabalho, elas perseguem a meta. Elas vão... Ninguém é burro, as pessoas não são burras, as pessoas são espertas. Então, elas vão tentar criar espertezas para sair atrás da meta. Isso vai ter uma consequência muito grave. E que hoje está sendo quantificada, que é o presenteísmo. Né? Assim, as pessoas, o presenteísmo, que inicialmente eram as pessoas irem trabalhar doente, hoje não. Hoje as pessoas vão para o trabalho e elas não têm criatividade, entende? Porque elas simplesmente estão perseguindo, porque não querem que elas pensem, que elas criem mais, né? Né, dentro desses novos modelos. Querem que simplesmente o cara atinja a meta. Como é que ele faz para atingir a meta? É o problema dele. Entende? Assim, então, abandona a contribuição, inclusive a inteligência daquele indivíduo. Né? Só que o cara não é uma máquina, não é um robô. Isso aqui é só para vocês saberem. Assim, o Ladislau Dolbor, se vocês entrarem no site, ele tem um site muito interessante, com muito material. Né? Não vou ler isso aqui, que é muito comprido. Então, é isso que eu falei para vocês. O presenteísmo hoje ele está sendo dimensionado. Esse é o grande problema, não é o ausentismo, não é a falta ao trabalho, o absenteísmo. O absenteísmo qualquer empresa consegue medir. O presenteísmo não. Então, esse estudo são estudos recentes. Assim, no Japão, essa matéria saiu no jornal faz uns 3 meses. Assim, os caras criaram uma legislação que obriga o infeliz lá a tirar 5 dias de férias por ano, entende? Porque os caras se deram conta que se o cara não sai de cima da cadeira, se o cara não olha o mundo lá fora, o cara simplesmente despenca a produtividade, despenca a criatividade do cara. Em países onde a criatividade é fundamental. Né? Onde não é na questão da mão de obra barata, né? Como a gente muitas vezes vê no terceiro mundo, na China hoje, entende? Que as pessoas, né, essas empresas vêm para cá. Então, o grande problema hoje é o presenteísmo. Eu acho que é importante a gente pensar que essas coisas mesmo não existiam. Salvo raras exceções, sempre existe mais de uma maneira de fazer uma atividade ou trabalho. Pode parecer uma coisa óbvia, mas simplesmente parece que as pessoas esquecem disso, né? E acham que tem que fazer só daquela maneira. Tá? Vivemos em época de toyotismo e de capital financeiro predador. Né? Eu coloquei predador, não sei se vai ofender alguém, mas a verdade é essa. Assim, a gente não está mais lidando com o capital financeiro que a gente tinha até o final da década de 80. A gente está lidando com outro capital financeiro. Eu acho que a deputada ela chamou atenção disso no início. É uma discussão muito comprida, não dá para fazer rapidamente aqui, mas no final da década de 80, com o processo todo de globalização, né, o capital financeiro ele teve as portas do mundo abertas para circular e se criaram grandes fundos. Né? Não são fundos de investimento comum, são grandes fundos, né, chamados de private equity. Né? Esses grandes fundos, eles hoje tem um fundo desse que tem 3 trilhões de dólares para circular. Né? E eles vêm com uma outra lógica. Eles vão para dentro de uma empresa com uma lógica de entrar e sair em 3, 4 anos retirando dinheiro. É uma lógica completamente diferente do capital industrial, do capital agrário. Né? Então, ele vai dar a origem da econômica para esse sofrimento enorme que se produziu no trabalho, para esse processo de suicídios, por exemplo, relacionado ao trabalho, está fundamentalmente, a origem econômica está a partir desse momento do surgimento desses capitais. A pressão dos acionistas tornou-se tão imperativa que ela exige que os ajustes sejam feitos
instantaneamente, imediatamente necessário modificar os processos de trabalho para manter do jeito que for possível o lucro trimestral e preparar-se para a próxima confrontação na reunião com os investidores. É um mundo onde não há mais margem de manobra. A primeira resposta é a redução dos efetivos, você já deve ter visto fusões e bota para fora 1/3, 2/3, né? E a outra é o assédio moral, a violência banalizada no espaço de trabalho. O assédio moral, ele não é documentado, ele não é uma política estabelecida, ele é normalmente, com raras exceções, ele simplesmente, o pessoal, olha, fulano, tem que fazer esse negócio enxugar, tem que fazer aumentar o lucro, e o negócio baixa de cima, vem de cima para baixo, e o pessoal lá embaixo se vira do jeito que dá. Então, o confronto nunca vai se dar com um acionista na Bolsa de Nova York, se dá com o cara que está na frente, se dá com um chefe imediato, entende? A gente viu história, a gente atende há 5 anos uma moça que fez 2 tentativas de suicídio, trabalhava numa grande rede de supermercados lá no Rio Grande do Sul. O cara que levou ela, digamos assim, que assediou, ela não tinha nenhuma história psiquiátrica familiar, né? Era o chefe imediato que estava ali há anos. A empresa simplesmente foi vendida, era uma empresa de capital do Rio Grande do Sul, ela foi vendida para uma grande multinacional, e de um dia para o outro o chefe enlouqueceu, o chefe ficou maluco, né? Como o pessoal diz. O modelo capitalista atual, comandado pela especulação financeira, aceitou a loucura que faz com que acionistas que não estão vinculados à produção exijam altas taxas de rentabilidade, sem se preocupar absolutamente com o real do trabalho e com as condições concretas que permitem essa rentabilidade. Essa frase é de um sociólogo francês, psicossociólogo francês, do Goldjak, né? E resume um pouco isso, né? Quer dizer, a preocupação é uma lógica completamente diferente. Então, isso aí vai mudar, o mundo vai se transformar? Não, o mundo não vai se transformar, mas tem que ter, né, regras, tem que ter limites, né? Como foi na Revolução Industrial. A Revolução Industrial, quando começou, no século XIX, eram salves quem puder. As pessoas trabalhavam 20 horas por dia, trabalho infantil. Isso foi, na Inglaterra, isso foi regulado num espaço de 10, 15 anos. Né? Você chegou às 8 horas de trabalho. Então, está na hora de regular. Entende? Assim, o mundo é esse e tal. Bom, vamos colocar normas, colocar limites nesse negócio. É possível trabalhar de outra forma. Acho que essa é uma referência importante. É possível se trabalhar de uma outra maneira. Essa não é a única maneira de trabalhar. Não existe nada de natural na maneira de trabalhar. Não existe nada, sabe? Não é que nem as árvores, não é que nem a natureza, não. É uma coisa criada por seres humanos e que pode ser modificada para ser trabalhada de uma outra maneira. Esses modelos vão se instalar no Brasil a partir da economia, do Plano Real. O Plano Real, ele vai permitir a estabilidade da moeda, vai atrair, digamos, esses fundos, né, através das notas das agências que o Brasil acabou de perder agora, né, e eles vão entrar. Mas eles vão continuar nesses anos todos. Que ninguém se engane, né? Os fundos continuaram nesses anos todos, eles aproveitaram. Eu pessoalmente, sabe, não vejo a transição, a continuidade foi absoluta, entende? Assim, não houve nenhum movimento contrário a isso, né? Então, vivemos no mundo do trabalho em um período de doenças da solidão. Essa é uma frase de uma psicanalista francesa, né, que ela usa muito esse termo, assim, psicologia, doenças da solidão e de mentira e traição. Então, alguns valores que antigamente no mundo do trabalho eram considerados ruins, né, como mentira, traição, etc., hoje viraram elogios. Entende? O camarada que passa a perna no colega, o cara que é um cara empreendedor, é um cara que está lutando, o cara que está tentando abrir o seu espaço no mundo do trabalho, não sei o quê. Então, só que isso cria um ambiente, né, absolutamente hostil, né, e as pessoas vão começar a ficar sozinhas e tendo que se virar sozinhas. Né? E eu colocaria uma outra palavra, que é cinismo. Né? Quer dizer, as pessoas mentem hoje na cara uma da outra com a maior cara de pau. Entende? Assim, com a maior, sabe? Como se fosse, assim, normal. Entende? Tu sabe que o cara está mentindo, o cara sabe que ele está mentindo e todo mundo faz de conta. Né? Então, porque as pessoas estão sozinhas, elas são isoladas, está cada um lutando pelo seu pedacinho. Né? E essa lógica privada entrou sem limites no setor público e continua entrando. Né? Dependente dos governos. Não sei se... falando alguma coisa que as pessoas possam não gostar, mas infelizmente é isso. Nesses anos todos, entrou direto, entrou no Banco do Brasil, entrou, né, na Previdência Social, que começou lá nos governos antigos, vai continuar. Tá? A violência psicológica no trabalho causa tantos danos porque o trabalho é essencial, então, para a construção da saúde mental. Essa é uma frase que é importante a gente reter. Tá?
Isso aqui é só um exemplo, né, para mostrar a grande preocupação nossa. Esse negócio ele não aparece direito ali. A grande preocupação nossa hoje é com essa parte que está abaixo do nível da água. Antes a gente trabalhava só naquele nível, né, do CID, né, do diagnóstico. Né. O grande problema hoje, esses novos modelos de gestão, eles criaram um imenso espaço de sofrimento psíquico produzido pelo trabalho, que pode chegar lá na doença, que pode chegar no suicídio. Né. Hoje a gente recebe, eu não cheguei a falar isso para vocês, 3 a 4 pessoas com ideação suicida por semana. Tem um instrumento simples, que é o instrumento da Organização Mundial de Saúde, o SRQ-20, que a questão 17 pergunta se o cara pensou em acabar com a vida no último mês ou nos últimos 2 meses, dependendo de como a gente usa. E isso simplesmente não existia, pessoal. Não existia. Tá? Então, o grande problema hoje, aonde a gente tem que intervir, é nessa parte de baixo aqui. Quando chega na doença, quando chega na patologia, a gente perdeu a batalha. A gente perdeu. E no caso de violência psicológica, no caso de assédio moral, a gente perdeu a guerra. Tá? O cara precisa incorporar aquela violência para o resto da vida dele. É como violência sexual. Não tem como apagar, não tem como, sabe, fazer de conta que não existiu. Tu precisa incorporar, e é um processo complicado, é um processo difícil. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem. Tá? Como é que os pacientes nos falam das relações de trabalho nos atendimentos lá do ambulatório do Hospital de Clínicas de Porto Alegre? Aí eu peguei uma imagem na internet. Né? O patrão ficou maluco. Isso parece propaganda das Casas Bahia. As pessoas nos falam essa frase, pessoal. E nos falam essa frase. Assim, toda semana tem alguém que fala essa frase. O cara enlouqueceu. O cara era um cara legal, era uma boa pessoa, não sei o que e tal. E o cara sabe, o cara está dizendo coisas assim desconexas. O trabalhador que está no chão, que está no chão de fábrica, ele não consegue entender esse mundo todo que tem por trás. Ele entende essa relação direta ali, entende? Então, o sentimento que ele tem é essa, que o cara sabe, isso não tinha antes. Não tinha, né, nos outros modelos de gestão. A gente está vendo com muita frequência esse quadro aqui, que se chama transtorno de estresse pós-traumático. Isso era um quadro que só aparecia em violência súbita. Em pessoas que, por exemplo, o vigia do banco que quase foi morto num assalto. Então, o cara desenvolve crises de ansiedade, o cara tem pensamentos invasivos, o cara tem pesadelos, o cara tem uma crise quando ele entra na rua onde está o banco e tal. O transtorno de estresse pós-traumático ele foi criado em 1917 a partir de soldados que vinham na França da Primeira Guerra. Né? Hoje a gente está encontrando transtorno de estresse pós-traumático em trabalhador que sofre violência pequena e continuada durante longo tempo. As pessoas têm os mesmos sintomas. É um negócio surpreendente. Assim, inclusive, há uma tendência, né, a modificar já a norma, né, em relação a o diagnóstico, assim, incorporar essa violência psicológica. Isso é uma coisa que não havia. Né? Então, uma mesma carga psíquica pode produzir coloridos diferentes, condicionado pelo tipo de personalidade, temperamento, pelos recursos internos, pela história de vida do trabalhador envolvido. Existe uma singularidade que deve ser levada em conta pela confusão diagnóstica que pode representar. Essa frase é de um psiquiatra de São Paulo, aí, o Francisco Drummond. Né? Eu vou depois mostrar o livro que ele também publicou junto conosco. Assim, e ele chama bem a atenção disso, porque a grande discussão hoje é assim, o camarada vai no serviço de saúde da empresa, né, vai no serviço médico da empresa, e aí alguém atende, e aí o cara começa a investigar, se o cara é bom, psiquiatra não vai ter, entende? Mas se alguém da área da saúde mental, que pode ser médico, pode ser psicólogo, o cara vai tentar ver a história de vida daquela pessoa. As pessoas são formadas dessa maneira. E na história de vida a gente vai encontrar muita coisa. Na história de vida de cada um de nós vai encontrar muita coisa. Não vou contar da minha para vocês, entende? Mas assim, a minha adolescência foi como a de todo mundo, entende? Então, se vocês forem procurar, vocês vão encontrar, entende? Assim, então, uma determinada agressão à saúde mental não produz necessariamente o mesmo resultado, vai depender da história de cada um. Essa é uma referência importante que a gente precisa ter. Tem uma singularidade, né, que ele fala. Mesmo havendo a caracterização de uma forte tendência genética familiar, por exemplo, nas psicoses, né? Essa moça que eu contei para vocês, era uma cartazista desse supermercado, ela acabou fazendo um surto psicótico. Bom, qualquer psiquiatra vai dizer, bom, surto psicótico tem uma carga genética. Não, evidentemente que tem. Tá?
Alcoolismo também tem. Se o cara mora na Arábia Saudita, o cara nunca vai virar alcoolista, mesmo que ele tenha uma carga genética propícia a isso. Em relação ao suicídio, é a mesma coisa, né? Então, ou a psicose. Então, mesmo tendo uma carga genética, né, para o desenvolvimento de determinada transtorno, isso não invalida o estabelecimento do nexo causal com o trabalho. O que está precisando se fazer agora? Todo mundo sempre olhou para a história do indivíduo. Nós precisamos olhar para o trabalho. Nós precisamos olhar para as duas coisas. Pode ser que aquele transtorno que a pessoa tenha não tem uma relação com o trabalho. É evidente que pode ter, entende? Mas o que está faltando é a gente olhar para o trabalho e se perguntar se, por acaso, o trabalho tem alguma relação com aquilo. Porque se a gente não se perguntar, essa resposta não vai vir espontaneamente. Nesse caso, os aspectos relacionados ao trabalho aparecem como fatores desencadeantes ou agravantes de um quadro. Essa é uma visão bem da psiquiatria. O suicídio relacionado ao trabalho é uma violência dirigida contra si mesmo, contra a empresa e contra o coletivo de trabalho. Os coletivos de trabalho são os espaços de proteção da saúde mental. Esses novos modelos de gestão, justamente, eles desmontam os coletivos de trabalho. Tá? Vamos falar rapidinho para não invadir muito tempo. Outra referência importante, basta um suicídio no local do trabalho para demonstrar que os mecanismos de proteção à saúde mental não estão mais funcionando. Essa é outra referência importante, assim, não é aquela lógica epidemiológica de que tem que ter assim 10, não. Tem uma pessoa que se suicida no trabalho ou existe uma relação com o trabalho, é fundamental que a gente consiga ver aquele ambiente de trabalho, aquele coletivo de trabalho, precisa haver uma intervenção nele, né? Nós fizemos, né, a gente foi chamado há uns 4 anos atrás para atender uma história de suicídio na Caixa Econômica Federal, no centro de Porto Alegre. Um trabalhador de 52 anos, né, que não era uma agência, era uma área meio, né, era uma área ligada à saúde, né, e o camarada se enforcou dentro da própria agência, no subsolo, né, se enforcou com um casaco, né. Ele tinha uma história, né, depois eu posso contar um pouco mais em detalhes isso, assim, ele tinha uma história pessoal, assim, ele estava no processo de separação, mas uma separação longa, que não acabava, eles moravam junto, tal, os filhos já tinham saído de casa, e aí ele teve uma lesão de ombro, o cara ficou afastado 2 anos, quando ele voltou ele tinha perdido a chefia, então as coisas foram se acumulando e o cara fez um transtorno depressivo. Ninguém se suicida, né, sem ter um transtorno depressivo prévio, quer dizer, bom, pelo menos é a regra, pode ser que existam exceções. E aí ele voltou e ele ficou um tempo e ele simplesmente se afundou. A gente atendeu, a gente foi chamado em seguida, né, era um grupo de pesquisa, nós estamos publicando o artigo agora, já foi para uma revista para publicação, né, e a gente atendeu o coletivo, as pessoas que estavam junto com ele. Isso é fundamental. Quer dizer, um suicídio no local de trabalho precisa haver uma intervenção imediata. Imediata, não é assim o mês que vem, não, dentro da primeira semana. Quase todas as pessoas que conviveram com essa pessoa, as pessoas que conviveram naquele espaço, têm um sentimento de culpa, têm um sentimento de que deveriam ter feito alguma coisa, têm um sentimento de responsabilidade. E as pessoas não são responsáveis, né? Então, é fundamental isso, assim, né? Os colegas, eles não são responsáveis. Para alguém cometer um suicídio, você sabe que não é muito difícil, né? Então, é bem importante. A gente interviu, a gente fez um levantamento da situação de saúde mental desse colega dele. A gente encontrou ideação suicida, né? A gente encontrou um ambiente complicadíssimo, assim, a partir do processo de reestruturação que a Caixa sofreu, etc. Entende? Mas, enfim, vamos continuar, eu já estou chegando no fim. O suicídio sobrevém geralmente após uma desqualificação da contribuição na esfera do trabalho que o indivíduo oferece à empresa ou do não reconhecimento do seu mérito pessoal. A questão está bem aí. A questão está bem aí na questão do reconhecimento, né? Pode ter fatores fora, pode ter as duas coisas. Tá? Então, é necessário ter uma visão razoavelmente, digamos assim, aberta no sentido de incorporar, né? Chamar a atenção, né, desse livro que foi produzido há um pouco tempo atrás, né? Eu fiz uma cópia dessa minha apresentação que eu deixei com CD com o pessoal do sindicato aqui. Eu acho que é um livro que vale a pena ler, né? Está bem sistematizado, porque os franceses tiveram epidemias, entre aspas, né, de suicídio, e o Dejour, e depois ele pegou o material da Florence Begg também, eles fizeram um livro rapidamente. Então, vale a pena, ele incorpora essa discussão bem recente, né?
Isso aqui eu já falei para vocês, essa história da Caixa. A gente teve uma demanda do sindicato, a gente usou psicodinâmica do trabalho, fez entrevistas coletivas individuais, e usou o SRQ20, né? E se fez vários encontros de grupo. Eu não vou ocupar o tempo com isso. Então, na minha maneira de ver, é necessário mudar o olhar, né? Quais são as principais fontes de agressão à saúde mental no trabalho atual, né? Para sistematizar agora no fim. Pressão de tempo, conflito permanente entre a qualidade do trabalho esperado e a quantidade a produzir, densificação do trabalho, supressão dos tempos mortos, aquele momento onde o cara toma um cafezinho e fica 5 minutos lá no corredor trocando, são espaços muitas vezes de regulação do trabalho, né? Então, se tu preenche o trabalho do cara o tempo inteiro, ou se tu coloca o cara numa situação de isolamento, por exemplo, do trabalho domiciliar. Não que o trabalho domiciliar, a princípio, simplesmente seja danoso. Eu não acho isso, eu não penso isso. Eu acho que depende da maneira como ele é implantado. Entende? Mas, se o cara fica numa situação de isolamento absoluto, entende? O cara não tem essa oportunidade de ter o seu trabalho reconhecido. Frustração por não poder fazer um trabalho de qualidade, permanente interrupção da tarefa para poder realizar uma tarefa mais urgente, os programas de qualidade total, que eu não vou trabalhar aqui porque tomaria muito tempo, o desaparecimento dos coletivos de trabalho, as pessoas serem colocadas em competição umas com as outras, o colega do lado não ser mais colega, ser um competidor, e aquela ali eu botei em vermelho, individualização das avaliações de produtividade. A individualização das avaliações de produtividade faz parte do eixo do mal, junto com a Coreia do Norte e o Irã, para dizer de uma maneira simples. Tá? Aquilo ali não dá. Não dá. Tem duas coisas que não dá, pessoal, do ponto de vista da saúde mental. Individualização de avaliação de produtividade e terceirização. As duas coisas não dá. Não tem como segurar, entende? Assim, são as duas coisas mais perversas do ponto de vista de saúde mental, são essas duas coisas. Individualização de avaliação de produtividade coloca as pessoas num processo de competição absoluta, tu entende assim, e tu começa a criar um monstro, né? O que vai mal no trabalho é levado para casa, para as relações familiares e perturba toda a vida. Como é que as pessoas nos chegam? Elas não chegam com queixas de saúde mental, elas chegam com as queixas mais vagas possíveis. E se o cara não tem o olhar treinado, se o cara não está habituado, se o cara não pensa no trabalho, o cara dificilmente vai lembrar que o trabalho pode ter uma relação. Então, vocês vão encontrar, não é para a gente ler isso, mas é só para vocês verem, as pessoas chegam com queixas absolutamente vagas. Se eu não pergunto como é que está a relação com o trabalho, se eu não pergunto, ninguém vai consultar para falar do trabalho, né? A pessoa vai consultar porque tem uma dor, porque tem alguma coisa. Então, as pessoas chegam assim, essa é a nossa experiência, essa é a experiência dos franceses, né? Essa moça que eu falei, essa psicanalista, Marie Pézet, ela criou um serviço em 97, hoje os caras têm 56 locais onde eles fazem atendimento, não atendimento psiquiátrico, atendimento de sofrimento psíquico relacionado ao trabalho, né? E as queixas são exatamente desse tipo aqui. O que a gente faz? Né? A gente tenta... eu não vou ler isso aqui para a gente não ocupar o tempo. Tá? A gente tenta separar o que é do indivíduo e o que é do trabalho. Todas as pessoas têm problema. Né? Todo mundo tem. Né? Então, assim, as coisas individuais elas têm que ser tratadas. Se tem conflitos familiares, se teve uma perda, etc., etc. E separar das coisas do trabalho. Então, a gente tenta fazer isso, inclusive, para a pessoa não ter, né, o sentimento, porque as pessoas têm o sentimento de culpa. Eu não estou conseguindo dar conta do trabalho. O meu colega dá conta, o cara está segurando as pontas e eu estou adoecendo. Então, a culpa é minha. Né? Eu estou sofrendo um processo de assédio moral, de violência psicológica, e eu não sei lidar com o meu estresse. Eu preciso aprender a lidar com o meu estresse. Está cheio de curso aí para aprender a lidar com o estresse. Né? Dá uma raiva quando eu vejo isso. Né? Então, porque não tem como o cara sozinho lidar com o estresse. Não que as coisas que são propostas sejam ruins. Fazer yoga, fazer alongamento, claro, tudo isso é bom, entende? Mas achar que isso aí vai resolver. Né? A maior parte das patologias são, na verdade, patologias da solidão. É necessário tirar essas pessoas do isolamento, né? O que é que a gente faz? Estou dizendo um pouco o que a gente faz lá. Isso aqui eu vou pular também. A medicalização não deve ser necessariamente a primeira nem a única opção, e que muitas vezes, a grande maioria das vezes, é a primeira opção, né? E é indispensável acompanhar essas pessoas até que elas se estabilizem, que é isso que a gente tenta fazer. A gente criou uma agenda nova, então já faz quase um ano agora, para tratar especificamente disso. Né? Isso aqui é só passar rapidinho. A gente criou um folder lá no hospital, né? A gente criou várias agendas e essa é uma das agendas específicas assim, do serviço, né? Que a gente funciona
nas quintas-feiras com essa agenda, assim. Esse material, então, estou fechando aqui, é um material que foi produzido por demanda do Ministério da Saúde, né? Tá a colega lá do Ministério da Saúde, que estava, inclusive, no grande lançamento que nós fizemos lá em Porto Alegre, né? A gente fez um lançamento. Esse livro, tá? Eu trouxe alguns livros e cartilhas, trouxe várias cartilhas também que foram feitas, e no CD eu deixei uma versão eletrônica desse material, né? Esse material é para distribuição, né? Ele não é para venda, tá? Então, quem quiser mais, eu tenho mais material impresso ainda, tá? Aqui a cartilha, né? Eu vou mostrar só a última imagem da cartilha, que eu acho que ela resume um pouco o que é essa discussão. Ela foi feita por um cartunista lá do Rio Grande do Sul, e que mostra, assim, é bem essa ideia do sofrimento no trabalho atual, né? Quer dizer, que é o camarada isolado, com uma nuvenzinha negra, e vem alguém de fora, alguém da área da saúde, enfim, que bate para trazer, né, para tentar tirar a pessoa do isolamento. Essa eu acho que resume um pouco a história. Para encerrar, então, não são os mais frágeis psicamente, correm mais riscos, mas os mais comprometidos com o trabalho. Isso é o resultado da pesquisa francesa. As pessoas que se suicidaram no trabalho não eram as pessoas que tinham problema psiquiátrico. As pessoas que se suicidaram no trabalho eram as pessoas para quem o trabalho era mais importante. Era, entre aspas, obsessivo-compulsivo, que trabalhava muito e que era o cara que dava conta. Qual é a empresa que não adora um obsessivo-sim compulsivo? Né? Evidentemente, é o bom trabalhador. É tudo entre aspas, né, pessoal? Não é, o cara não tem esse perfil. Entende? Então, são essas pessoas que se suicidaram. Né? Não são as pessoas que tinham... A gente precisa... Com essa discussão de saúde mental hoje, a gente precisa sair dessa lógica que tem o cara frágil, que tem que identificar o cara frágil. Tem que sair dessa lógica, senão a gente não vai entender o que está acontecendo. A saúde mental no trabalho não depende apenas do indivíduo. São frases bem banais, entende? Mas eu acho que é importante sistematizar isso. E acabou. Vou agradecer ao professor a belíssima explanação, e o professor Álvaro Roberto Crespo Melo